A paz do Senhor esteja com você e com a sua família. O nosso programa Momento da Família entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da igreja, nesses nossos programas sobre o Evangelho da Família. Nós estamos refletindo sobre esse documento tão bonito, tão importante, que a Igreja, através do Papa Francisco, está nos presenteando. A exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia. Conforme já disse nos programas anteriores, foi resultado das duas sessões do Sínodo sobre o amor na família e que demonstra esse zelo, esse carinho, esse amor do Papa Francisco e da Igreja para com as famílias. Um documento paradigmático, em todos os sentidos, a começar pela sua origem. O Papa Francisco ele levou a sério aquilo que a Igreja chama de sensus fidei, o sentir dos fiéis, a compreensão dos fiéis, a consciência dos fiéis sobre o grande desafio de se viver a vida em família hoje. Hoje teremos a oportunidade de refletir sobre o capítulo 6 desta exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, um capítulo pastoral. Todo documento ele tem um horizonte pastoral. A grande preocupação deste documento do Papa Francisco não é dogmático, não é canônico, mas é pastoral. Iluminar, transformar à luz do Evangelho a pastoral da Igreja junto às famílias. Isso é de fundamental importância termos esta consciência. A exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, ela tem uma preocupação existencial e pastoral. A preocupação é com a vida, inclusive com a vida da Igreja, com a forma com a qual a Igreja acolhe, acompanha, assiste, orienta, evangeliza as famílias. Neste capítulo 6, que tem por título Algumas Perspectivas Pastorais, o Papa, entre os números 200 a 204, vem nos chamar a importância de anunciar o Evangelho da família. E o Papa recupera tantas passagens bíblicas onde o amor à família aparece, onde a vocação do casal, a vocação da família aparece. Reflete também sobre os documentos do magistério sobre a família, dando um destaque todo especial aos números 47 a 52 da Gaudium et Spes. O que faz o casamento ser um sacramento é o amor. A categoria central da vida do casal é o amor. A categoria central para se pensar a família é o amor. A Gaudium et Spes, esse documento tão importante do Concílio Vaticano II, fala do casamento não como um contrato, mas fala do casamento como uma comunidade de vida e amor. Uma comunidade de amor. E é esse o horizonte que o Papa Francisco trilha, podemos assim dizer, neste documento Amoris Laetitia. Então, anunciar o Evangelho da família. Lembrar que a família brotou do coração de Deus, que Deus quis, que Deus amou a família desde a origem. Lembra a palavra de Jesus sobre a família, sobre o casamento, lembrando que Jesus levou o matrimônio à sua forma ideal. Pensou o matrimônio a partir do livro do Gênesis, a partir da criação, quando Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, que homem e mulher os criou, que Deus disse deixará ao homem a casa do pai e da mãe, se unirá à sua mulher e formarão uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separe. Então, Jesus
ele pensa de uma forma exigente, né, o casamento, podemos dizer, a vida em família, mas lembra esse documento que ele nunca fechou os olhos diante das fragilidades humanas, que ele nunca deixou de ser compassivo e misericordioso para com as pessoas, para com os casais que não conseguiram levar o seu casamento até o fim. E esse documento é escrito neste contexto do Ano da Misericórdia e quer mostrar a igreja como uma mãe compassiva, uma mãe de coração aberto, a igreja como uma mãe de portas abertas a acolher a todos os seus filhos. Neste capítulo 6, o Papa vem lembrar a importância da preparação para o matrimônio. Dos números 205 a 211, ele vem lembrar, ajudar, que a igreja cuide, ajude a que os noivos façam um caminho de preparação para o matrimônio. Isso é importante. Vencer aquela tentação de pensar que um final de semana só de encontros, de escuta, de reflexão, é o suficiente para que um casal abrace uma decisão tão séria. É, com certeza, a decisão mais forte na vida do casal, o casamento. Então, é preciso que se prepare. Casamento não é, ou melhor, a felicidade no casamento não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha, é uma questão de preparação. E é preciso que o casal se prepare para isso, com gradualidade, dando os seus passos, e o testemunho de outros casais, o testemunho da família, o testemunho da igreja, a participação dos sacramentos, a oração, a meditação da palavra, com certeza ajuda e muito. Então o casamento deve ser bem preparado. Lembra o Papa da importância da preparação para a celebração, mas sempre dizendo que o casamento, a celebração do casamento não é um fim em si mesmo. É o início de uma nova vida. De uma vida que vai, com certeza, mudar de uma forma profunda, de uma forma radical, a vida do casal que se ama e que se entrega ao matrimônio. Repito, a celebração não é o fim, mas é o início. Lembra o Papa que nós, como igreja, não podemos temer propor o caminho do casamento para os noivos. Sobretudo, lembrando que hoje são muitos e muitos os que têm medo do casamento. Muitos que têm medo. Que têm medo do compromisso, que têm medo da responsabilidade. Mas é o casamento também um caminho de crescimento. É o matrimônio, um caminho de salvação para o casal. Agora, o amor é essencial. É caminho de salvação para o casal que se ama. Lembra o Papa Francisco que a pastoral da igreja, a pastoral familiar, além de acompanhar os noivos, além de ajudar na celebração do casamento, que a pastoral familiar deve acompanhar o casal nos seus primeiros anos de casamento, nesse processo de adaptação à vida a dois. Com todos os seus desafios, com todas as obrigações que o casal assume, obrigações que antes eram dos pais e agora se tornam dos noivos, ou melhor, do marido e da esposa, como sujeitos na construção de uma nova história, de uma nova família, da história de uma nova família. Quantos são os casais que não dão conta de superar esta adaptação, que não dão conta de superar o primeiro ano do casamento? Então é preciso o acompanhamento. É preciso o acompanhamento naquela fase em que o amor do casal se torna três, do nascimento do filho, dos filhos, e que muda muito. O casal que vivia um com o outro, um para o outro, agora vai ter que doar-se, vai ter que dedicar-se, vai ter que partilhar o seu amor para com o filho que nasceu, uma filha que nasceu. E lembra o Papa, nesse documento, que o filho não é um peso, o filho é uma dádiva. O filho não é uma dívida que o casal assume, mas é uma dádiva, é um dom de Deus. O casal participa da obra criadora de Deus
gerando uma nova vida, filhos para Deus e para o mundo. Então, acompanhar os casais nesse processo, né, de adaptação à vida a dois, nos seus primeiros anos de casamento. Depois vem o Papa lembrar a importância de que a igreja, no seu trabalho, no seu processo evangelizador, que ajude os casais a iluminar as suas crises, suas angústias e dificuldades. Crises, né? Com certeza, todo casal que assume o casamento, ele vai passar, não por uma, mas por crises, né? É a crise da adaptação à vida a dois, é a crise da adaptação, né, às novas obrigações que assume, é a crise da adaptação, né, ao nascimento dos filhos, depois no crescimento dos filhos, quando o filho entra na adolescência, né, com toda a carência que envolve a vida dos pais nessa fase, a dificuldade de acompanhar a um filho, a uma filha que não quer mais caminhar junto, que já não quer mais frequentar os lugares, que já não quer mais, né, dar satisfação de onde vai, o que está fazendo, né? Mas é importante o acompanhamento, até mesmo aquela fase em que o ninho fica vazio, né, em que os filhos voam, né, e que fica somente o papai e a mamãe, né? Gosto de lembrar como era no início, porém, né, sem aquelas motivações que a juventude traz. Mas é importante isso, ajudar os casais a perceber que a crise não é só oportunidade de sofrimento. A crise vem do verbo acrisolar, polir, né? Então ela se torna oportunidade também de crescimento para o casal. De crescimento. Até podemos dizer que ninguém cresce sem crise. Ninguém cresce sem crise. Né? Então a crise ela deve ser para nós oportunidade disso, de crescimento. Mas para isso é preciso que a crise seja assumida e seja enfrentada, né, com amor, né? Com amor, com muita fé no coração, seguros nas mãos de Deus em meio a uma espiritualidade cristã. Lembra a importância, né, sobretudo para os casais que já estão mais maduros, de tentar curar as velhas feridas. Não deixar que angústias antigas, que feridas antigas venham à tona naquela fase que o ninho fica vazio, né, e que impede o casal de viver e conviver. Também para um casal idoso é importante que o casamento seja uma comunhão de vida e amor, né? É preciso se preparar para isso. Fazer com que as crises se tornem, repito, oportunidade de crescimento para o casal. Lembra também o Papa Francisco a importância de acompanhar, né, depois das rupturas e dos divórcios. O olhar do Papa Francisco está, né, nessas situações que a Igreja sempre considerou difíceis de serem tratadas. Né, quantos são os casais, ou melhor, as pessoas separadas, quantos são, né, os casais que já estão em segunda união, né, que se casaram civilmente depois do casamento, quantos são as pessoas que vivem juntas, mas que não celebraram o sacramento do matrimônio, às vezes casadas só no civil, às vezes somente amigadas, como nós dizemos aqui em Minas Gerais, né? Mas são desafios. Agora o Papa vai lembrar, né, que é missão da Igreja acompanhar. É missão da Igreja considerar não apenas a beleza das leis, dos princípios que expressam o ideal de vida, mas que a Igreja considere as pessoas. Considere as pessoas, valorize essas pessoas, acompanhe essas pessoas com essa preocupação de integrar. Lá no capítulo 8º da Amoris Laetitia, nós vamos trabalhar com mais profundidade, o Papa vai usar, né, de 3 verbos importantes que devem dominar a vida da Igreja. O acompanhar, o discernir as situações e o integrar. O esforço da Igreja deve ser sempre de integrar as pessoas dentro da Igreja. Como mãe de portas abertas, ela deve procurar acolher a todos. Que ninguém se sinta marginalizado, que todos se sintam acolhidos, acompanhados no seu processo
né, de discernimento, né, nesse esforço de integração, que todos possam se sentir integrados dentro da comunidade de fé. E lembra o Papa no final, né, deste capítulo, quando a morte crava o seu aguilhão. A importância de acompanhar o casal, de acompanhar a família, nesse momento duro e difícil da morte de um ente querido. Seja a morte do marido, a morte da esposa, a morte dos filhos. É um momento que a igreja tem que ser realmente mãe, presente, compassiva, acompanhando nesse momento de sofrimento e de dor, iluminando o caminho, né, com uma pregação baseada na fé, baseada na palavra de Jesus, que disse: eu sou a ressurreição e a vida, ainda, né, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Aquilo que São Paulo também diz na carta aos Romanos, capítulo 8, que nem a morte pode nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Como é importante a presença da igreja neste momento de sofrimento e dor. E reafirmo, né? Não basta somente esse momento de reflexão. Vamos tomar, né, esse documento importante, né, que brotou do coração da igreja, o sino da família, escrito pelo Papa Francisco. Vamos procurar ler, né, porque é um tesouro, né, que a igreja está colocando em nossas mãos, repito, através do Papa Francisco. Fruto do sino sobre o amor da família, né, que quer ajudar a que as famílias cumpram a sua missão, a que a igreja seja fiel à missão, anunciando o Evangelho da família. Que o Senhor, Deus da vida, pela intercessão da Sagrada Família, que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.